Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde, não é mesmo? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu também vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros, e hoje estou vestindo uma blusa bege. Hoje eu estou no estúdio da Multirio. É um estúdio bem colorido. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. Bom, mas vamos à aula de hoje? Você já se preparou? Pegou lápis, pegou papel para a gente começar a falar sobre o tema da aula? Você sabe qual é o tema da aula de hoje? Bom, olha aí atrás, a narrativa e seus elementos. É isso mesmo, nós vamos falar sobre o que é uma narrativa. Você sabe o que é narrativa? Quando a gente fala essa palavra, isso já nos remete a contar histórias, não é mesmo? Então, uma narrativa é quando a gente conta alguma coisa. E essa história pode ser fictícia ou não. Ela segue uma sequência de fatos. E é sobre isso que nós vamos falar. Que tal começarmos apresentando para você um texto? Vamos dar uma lida no texto que eu trouxe? O nascimento de um cidadão. Para renascer, e às vezes para nascer, é preciso morrer. E ele começou morrendo. Foi uma morte até certo ponto anunciada, que teve início numa sexta-feira. O patrão chamou-o e disse, num tom quase casual, que ele estava despedido. Contenção de custos. Você sabe como é. A situação não está boa. Tenho que dispensar gente. Por mais que esperasse esse anúncio, que na verdade até tardara um pouco, muitos outros já haviam sido postos na rua. Foi um choque, afinal fazia 5 anos que trabalhava na empresa. Um cargo modesto, de empacotador, mas ele nunca pretendera mais. Afinal, mal sabia ler e escrever. O salário não era grande coisa, mas permitia-lhe, com muito esforço, sustentar a família, esposa e 2 filhos pequenos. E aí, gostou dessa narrativa? Ficou com vontade de saber um pouco mais sobre essa narrativa? Converse com seu professor, com a sua professora, que com certeza eles trarão mais informações sobre esse texto. Mas você percebeu que a narrativa tem alguns elementos? Pois é, isso que a gente precisa focar na aula de hoje. A narrativa possui alguns elementos que eu vou apresentar para você agora. Presta atenção aí. Elementos da narrativa. A narrativa possui um enredo, que é o tema ou o assunto da história. O espaço é o local onde acontecem os fatos, onde as personagens se movimentam. Tempo é o período em que ocorrem os fatos narrados. Além disso, também possui narrador, que é aquele que narra a história, atuando como um mediador entre a história narrada e o leitor ou ouvinte. E também possui personagens, que são aqueles que participam das ações. Viu aí os elementos de uma narrativa? Como é importante tê-los para que uma narrativa seja de fato construída? Pois bem, por falar em personagens, que foi o último elemento que eu apresentei para vocês, vocês conhecem esses aí que eu vou mostrar agora? Dá uma olhadinha comigo. Esses aí são os personagens do material Rio Educa. Olha quantos personagens! E esses são só alguns, hein?
Tem o seu Antônio, tem a Bianca, tem o Yuri, a professora Márcia, o Jorge, a Maria, a Luísa. Cada um desses personagens tem uma história e, aos poucos, vocês vão conhecê-las através do material Rio Educa. Gostaram? Já tinham percebido esses personagens no material de vocês? Pois bem, agora que nós já falamos dos elementos da narrativa, eu vou escrever para vocês a minha narrativa. Vou falar para vocês um pouco sobre como foi a minha história na educação de jovens e adultos e a percepção que eu tenho dos meus alunos. Você quer acompanhar comigo? Eu vou escrever essa narração. Então, vamos lá. Vou pegar a minha caneta. Bom, vou começar da seguinte forma. Sempre estudei em escola pública. Será que essa história vai ter algo parecido com a sua? Vamos ver juntos. Até que em 2002 ingressei na rede municipal como professora. Em minha trajetória na EJA, percebi que meus alunos possuem histórias de vidas. Fica atento. Possuem repletas de grandes desafios. Está se identificando? São, em maioria, trabalhadores donos de casa, pais e mães de família, e estudantes. Muitos contam que vivem dura realidade de desemprego. Dura realidade de desemprego. Diante de tantas histórias inspiradoras,
inspiradoras. Meu papel é educar para tentar ampliar as condições de participação social. Para tentar ampliar as condições de participação social. Para isso, é necessário ler, escrever e ter compreensão do mundo. Percebeu aí? Essa é a minha narrativa sobre a minha vivência, sobre a minha experiência com os alunos da EJA. Nessa narrativa, a gente pode perceber aqueles elementos que eu já apresentei para vocês. Então, o enredo. Qual é o enredo dessa narrativa? Ela apresenta a minha percepção sobre os alunos da EJA ao longo da minha trajetória profissional. E o espaço? Em que espaço acontece toda essa situação? Acontece na escola, que foi onde eu conheci esses alunos, onde eu tive todas essas experiências. A gente também tem o elemento tempo. Eu coloco aqui na minha narrativa que tudo começou no ano de 2002. Tenho também os personagens, né? Aqueles que realizam ações ao longo da minha narrativa. Quem são eles? Os personagens são os meus estudantes, mas também eu como a professora. E o narrador dessa minha narrativa sou eu, a professora. Você gostou da minha narrativa? Ela tem início, tem meio e tem fim, não é isso? Mas está faltando um detalhe. A gente precisa dar para esse texto um título. Pense em algum título aí para me ajudar. Eu pensei no seguinte: Inspirando Cidadania. Opa! E aí, você gostou da minha narrativa? Eu espero que sim. Bom, pessoal, a gente já está se encaminhando para o finalzinho da aula. Então, eu vou deixar para vocês um desafio. Vamos lá comigo? Escreva uma narrativa sobre sua história de vida após ter ingressado na EJA. Narre como é a escola e se mudou algo em sua vida. Você também pode produzir um vídeo narrando sua história. Depois, se achar interessante sua produção, poderá ser divulgada através de redes sociais para inspirar outras pessoas. Gostou da nossa aula de hoje? Nós falamos sobre narrativa, falamos sobre os elementos que compõem uma narrativa. Eu li para vocês um pequeno trecho do texto O Nascimento de um Cidadão. Apresentei os elementos, mostrei para vocês até os personagens do seu material Rio Educa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado também da narrativa que eu produzi lá no quadro. É isso, eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.
Não esqueça de conversar com seu professor ou sua professora sobre todo o conteúdo que nós falamos hoje. Tchau!